dar as boas-vindas para você, para mais um estudo de Em Busca da Verdade, um estudo bíblico no seu lar. Ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Nós vamos examinar outra vez as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Na lição passada, nós estivemos estudando ao respeito do fato que somos o povo santo, separado para Deus, e que devemos ser santos, porque, diz ele, sede santos, porque eu sou santo. Nós estivemos analisando os princípios que devemos analisar e como aplicamos na prática esses princípios às nossas vidas. Muito, muito bom. Também estivemos estudando sobre a nossa vida equilibrada. Temos a vida natural e temos a vida espiritual. E tanto um como o outro são benefícios e bênçãos que Deus tem colocado em nossas vidas. E eles precisam ser equilibradas de maneira perfeita para o bom desempenho da nossa vida espiritual. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esses são os dons de Deus que temos recebido. E nós, por nossa vez, temos que ser bons dispenseiros da graça do Senhor. Entrando agora no nosso novo estudo, vamos estar vendo um pouquinho da história da igreja. E vamos analisar nessa lição para onde foi a igreja e o que aconteceu com essa igreja que recebeu o dom do Espírito Santo e começou a se alastrar através da cidade de Jerusalém e muitos outros lugares do mundo conhecido. Então, no livro de Marcos, capítulo 16, nos informa que se tornou uma igreja verdadeiramente flamejante, uma igreja cheia do poder de Deus. Veja o que diz em Marcos 16, versículo 20, nos fala assim: eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. A palavra de Deus foi acompanhada com sinais, maravilhas e prodígios que se confirmava pela mão dos discípulos. No livro dos Atos, capítulo 4 e versículo 31, nós encontramos mais informação sobre esta igreja flamejante, essa igreja poderosa que andou no poder de Deus. Tendo eles orado, versículo 31 do capítulo 4 de Atos, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Era uma igreja cheia do poder de Deus. E, consequentemente, devido ao poder que estava sendo demonstrado na vida dos apóstolos, amém, seguia-se após eles as multidões. Homens eram curados. Veja o que diz em Atos capítulo 5 e o versículo 12 ao 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava ajuntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. E a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e as porem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro,
ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também nas casas, nas cidades circunvizinhas, afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E divulgava-se a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 7, divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número de discípulos de Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Eu quero enfatizar aqui de que eles operavam em grande poder. Eles eram homens que eram dedicados à oração. Eles oravam, eles buscavam a Deus. E Deus, por sua vez, confirmava a sua palavra por meio deles. Amém. Grandes sinais e maravilhas. Homens eram curados, como o homem ao pórtico chamado Formoso do templo, que foi curado por Pedro e João. Ele pedindo esmola, Pedro disse, o prato e ouro eu não tenho, mas isto o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E muitos milagres parecidas com estas aconteceram. Muitos milagres dessa natureza aconteceram. E a notícia e a fama dos apóstolos percorreu por toda parte, a tal ponto que pessoas vinham das cidades circunvizinhas, afluía muita gente, como diz em Atos 5:16, a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, diz a palavra do Senhor. E também, no versículo 15, diz que transportavam enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Então, eles querendo tocar somente na sombra de Pedro, eles podiam receber a sua cura. No entanto, esta notícia e esta fama teve o seu preço. E a igreja sofreu perseguição. Estevão foi o primeiro mártir a ser morto por causa do Evangelho. Uma história comovente em Atos capítulo 7, versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54, nos fala o que aconteceu com Filipe, isto é Estevão, quando ele foi apedrejado. E diz a palavra do Senhor, no versículo 54 do capítulo 7 de Atos, diz assim, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram em grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e lançaram-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um mancebo, ou seja, um jovem chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia, Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Eu gostaria de que tu visse a disposição deles, de até entregarem as suas vidas à morte por causa do Evangelho. Um amor ardente em suas vidas. Eles foram perseguidos. Pedro foi preso. E no entanto,
no entanto, mesmo dentro da prisão, nós encontramos os discípulos, não entristecidos, amargurados, mas encontramos eles batendo suas palmas e adorando a Deus e louvando o Senhor, e os anjos vindo e libertando eles da prisão, enquanto adormecia os guardas que estavam à porta da prisão. Grandes e grandes milagres acontecendo. O apóstolo Paulo, por sua vez, e encontramos, na verdade, o apóstolo Paulo, na leitura que nós lemos aqui, ao respeito de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. O seu nome, primeiro nome era, na verdade, era Saulo, mas ao ele perseguir a igreja ferozmente, ele perseguia a igreja do Deus vivo, ele teve, no entanto, um encontro com Deus na estrada para Damasco. Ele foi derrubado do seu cavalo, vendo uma grande luz, e daquela luz Jesus falou com ele. Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele foi cegado por aquela luz, foi conduzido para Damasco, onde Saulo foi convertido, e ele recebeu o dom do Espírito Santo na sua vida. Houve um homem chamado Ananias que orou por ele, e as escamas dos seus olhos caíram, e ele então recebeu a sua visão e pôde até ver com mais entendimento a palavra do Senhor. Ele foi batizado e ele recebeu o dom do Espírito Santo, se tornando, alguns anos mais tarde, o missionário mais poderoso que a igreja jamais conheceu, levando a palavra de Deus para os gentios. O apóstolo Pedro era um apóstolo dirigido aos judeus, mas o apóstolo Paulo foi chamado para ir para o povo judeu, ou seja, para o povo gentil, e ali ministrar a palavra de Deus. Ele viajou por todo o mundo conhecido daquela época. Ele fez 3 viagens missionárias, estabeleceu igrejas, treinou pessoas, ensinou a palavra de Deus, deixava ali uma pessoa encarregada e viajava para outro lugar para edificar outra igreja e propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, consequentemente, com o ardor da responsabilidade que ele carregava, o zelo que ele tinha para com a palavra de Deus e a pregação da palavra do Senhor, ele acabou sendo perseguido também e preso. E lá dentro da prisão foi quando o apóstolo Paulo começou a escrever as epístolas lindas de instrução para a vida cristã que hoje nós temos em nossa Bíblia. Nós temos 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Nós temos, e dentro destes livros, nós encontramos onde o apóstolo Paulo exorta os cristãos e instrui a eles como viverem e conduzirem as suas vidas cristãs, não é? Mais tarde, o apóstolo Paulo foi levado para Roma, e ali ele então foi decapitado depois de um tempo. Mas ele, mesmo sendo um mártir para o Senhor Jesus Cristo, nos deixou estas palavras, estes livros escritos para nós, que nos ajudam a andar e conduzir as nossas vidas cristãs. Depois de muito tempo, depois da passagem de Paulo, estas cartas que ele escreveu, na verdade são cartas, começaram a ser lidas entre as igrejas, e a fama dessas cartas cresceu, e depois foram, na verdade, declarados como serem realmente cartas ungidas realmente de Deus, e começaram a fazer parte da Bíblia que hoje nós seguramos em nossas mãos.
Depois de um tempo, começou então o governo romano levantar-se contra a nação de Israel. E eles decidiram a entrar e a perseguir a cidade de Jerusalém. Nós podemos encontrar no livro de Lucas, e nas próximas páginas nós estaremos brevemente mencionando o que aconteceu com esta igreja. Ela começou com grande poder, ela começou com grande fogo e demonstração do poder de Deus. E vamos ver o que aconteceu ao longo dos anos. Lucas capítulo 19, versículo 41, nós vamos ler aqui hoje. E diz assim: quando chegou perto e viu a cidade, falando sobre Jesus, Jesus foi a um monte fora de Jerusalém e ele podia avistar a cidade ali embaixo. E Jesus começa a profetizar, a predizer o que haveria de acontecer com Jerusalém. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, e dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo do tempo da tua visitação. Pelo fato que eles não receberam Jesus Cristo, pelo fato de rejeitarem o Evangelho, no ano 70 depois de Cristo, veio o governo romano e destruiu Jerusalém. Eles sitiaram, cercaram a cidade santa e derrubaram os seus muros. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 21, nos diz que isso foram os dias da vingança de Deus, dias de vingança, versículo 21, e cairão ao fio da espada, e todas as nações serão levados cativos. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completam. Então, podemos certificar que até o dia de hoje, a cidade de Jerusalém na verdade, está sendo pisado pelos gentios, até que o tempo se cumpra, e eles possam, outra vez, a cidade de Jerusalém ser constituída a cidade de Deus. Amém. Lucas capítulo 24, capítulo 21 e versículo 24, enfatiza o que acabei de ler, o fato que eles serão levados cativos para todas as nações. Veja o que diz no versículo 20 daquela mesma passagem. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua dissolução. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Ai dos que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Foi o dia da vingança que Deus derramou sobre a cidade de Jerusalém. A partir daquele momento, a igreja começou a sofrer grande perseguição. Porque Jesus Cristo havia dado uma ordem para os seus discípulos de que deviam levar esta mensagem a todas as nações. Mas, na verdade, a igreja havia se congregado muito na cidade de Jerusalém. Portanto, veio então a perseguição sobre Jerusalém e, consequentemente, a perseguição sobre os cristãos, que o governo romano queria exterminar de vez. Começou a perseguir a igreja.
E a perseguição não somente se concentrou em Jerusalém, mas começou a também se espalhar ao redor do mundo conhecido e daquela época, como também se espalhar para o reino, o reino romano, o império romano daqueles dias. Então, os cristãos eram levados presos e eles eram levados para dentro de um estágio onde eles eram jogados literalmente aos leões. E era, na verdade, um tipo de divertimento para o povo romano. Eles iam para o estádio não para ver um jogo de futebol ou um esporte qualquer, mas eles iam ver, na verdade, os cristãos sendo comidos pelos leões e pelos animais ferozes. Houve um homem chamado Nero que desencadeou uma perseguição severa no ano 64 depois de Cristo contra os cristãos. E eles, consequentemente, se escondiam por tudo que é parte que eles pudessem se esconder, procurando escapar daquela perseguição severa. Em 2057, houve as tais catacumbas de Roma, onde os cristãos se escondiam e viviam literalmente nessas cavernas subterrâneas, procurando escapar da perseguição dos imperadores romanos. Outros tomavam as Bíblias daquela época conhecida, as cartas de Paulo e as escrituras do Antigo Testamento, e em 303 depois de Cristo faziam-se grandes fogueiras tentando queimar e estipar de vez da face da terra a palavra de Deus. Mas Deus sempre preservava a sua palavra. Devido a isto, a igreja, então, começou a entrar em declínio. Os apóstolos que haviam estado com Jesus e tinham aquele zelo para com a doutrina da palavra, a doutrina cristã, morreram, passaram desta vida, a maioria deles foram mortos ao fio da espada pelos imperadores romanos, mas aos pouquinhos, ao decorrer dos anos, a igreja começou a entrar em um declínio espiritual. E, consequentemente, a doutrina da palavra de Deus se corrompeu e começou a haver, na verdade, doutrinas subversas, doutrinas erradas que começaram a penetrar dentro da igreja. Nós encontramos, na verdade, nos livros de 1º, 2º, 3º João, livro de Judas, onde eles já estão combatendo certas doutrinas. O apóstolo Paulo também nas epístolas de Paulo, onde ele está combatendo essas doutrinas erradas que estão penetrando na igreja. No ano de 156 depois de Cristo, Tertuliano introduz uma ideia nova que é chamado a Trindade. Sim, onde enfatizavam que existia 3 deuses, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, consequentemente, a igreja foi se aprofundando cada vez mais, até que chegou o dia onde a igreja entrou em adoração pagã, onde foi estabelecida, inclusive, sacrifícios, altares, imagens de padres e relíquias, e essas relíquias e imagens eram adoradas. Houve a queda romana no ano 410 depois de Cristo, a queda do Império Romano, e a Igreja Católica estabelecida em 461 depois de Cristo. Eu gostaria de salientar o Concílio de Niceia em 325 depois de Cristo, onde foi estabelecida a doutrina e concretada a doutrina da Santíssima Trindade, uma doutrina
na verdade, misturada com com filosofia grega, procurando entender e procurando dividir este grande e poderoso Deus, da qual nós conhecemos na forma de Jesus Cristo e na forma e no ministério, na manifestação do Espírito Santo. E a igreja, consequentemente, entrou no que se chama a época das trevas. Foi justamente nesta época que nasceu o profeta dos maometanos, Maomé, que houve as guerras santas e as cruzadas e a luta pelo poder entre igreja e Estado, onde houve também a famosa venda de indulgências que ocorreu em 1476. Consequentemente, houve também, desta época de trevas e de escuridão e de perversão da doutrina pura da palavra de Deus, houve homens que começaram a estudar a palavra do Senhor. E começou então a haver uma grande reforma da igreja, começando com homens como Lutero, com Hus, e a igreja, ou seja, a Bíblia, em 1455, a Bíblia foi impressa e começou a ser distribuída entre a população. Houve protestos de Martim Lutero e muitos outros protestos ao decorrer dos anos, que os homens foram adquirindo cada vez mais conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Deus estava operando e trazendo os homens de volta para a pureza, para a doutrina pura. Amém. Recebendo esta doutrina e este entendimento em suas vidas, a igreja começou a transformar-se outra vez. Sim, Deus começou a operar na vida destas pessoas. E houve, então, que o homem buscava aquela experiência primária do derramamento do Espírito Santo. Homens desejavam conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E em 1900 aconteceu justamente este derramamento do Espírito outra vez. Amém. Devido à época, da escuridão, à época das trevas, a igreja afundou-se numas trevas na qual o Espírito Santo foi esquecido, a doutrina pura foi esquecida, o nome poderoso de Jesus foi esquecido, mas em 1901, um grupo de estudantes na cidade de Topeka, Kansas, amém, estudando a palavra de Deus e estudando o livro dos Atos, que começaram a crer que aquela experiência era para eles. E observando a profecia do Joel, em Joel 22 e 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém. Eles tomaram aquilo como para suas próprias vidas. E um grupo de estudantes em Topeka, Kansas, receberam o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. E a partir daquele momento, esta verdade, esta experiência começou a se alastrar. Logo mais, na cidade de Los Angeles, na rua de Azusa, houve um grandioso avivamento. Por muitos e muitos anos, homens afluíam para aquele lugar para receberem a experiência do dom do Espírito Santo. Em 1913, amém, houve uma renovação da revelação do nome de Jesus Cristo e a necessidade de sermos batizados
em nome de Jesus. A Igreja Católica havia introduzida a doutrina da Trindade e o batismo por aspersão, que era jogando água em cima da cabeça de uma criança quando nasceu. Mas agora, ao estudarem a palavra de Deus, amém, puderam ver de que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. E passavam então a se batizar em nome de Jesus, como faziam os discípulos nas águas por imersão. Também nos anos de 1940, começou a haver instrução acerca dos dons do Espírito e a importância, amém, de sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, com o falar em novas línguas e a operação dos dons do Espírito em nossas vidas. E a igreja, então, ressurgindo outra vez. Nós estamos felizes hoje em saber que a igreja tem chegado e está chegando à sua restituição completa, onde Deus está derramando o seu poder sobre nós, amém, o seu Espírito, e a operação do Senhor está operando não somente em minha vida, mas na vida de milhares ao redor do mundo. Este estudo bíblico está sendo, justamente este estudo bíblico está sendo distribuído em países ao redor do mundo. Pessoas estão assistindo juntamente com você, estudando a palavra de Deus, e eles estão recebendo esta experiência maravilhosa do Espírito Santo em suas vidas. Por quê? Amém? Porque Deus tem preservado a sua palavra. E por causa dessa preservação, o poder de Deus está descendo na vida dos homens. Eu convido você hoje para que você também possa ter a plena certeza que você pertença ao reino de Deus. E entre agora, amém, nesta igreja gloriosa, amém, sendo cheio do Espírito Santo, mediante o arrependimento dos seus pecados, confessando a sua vida a Jesus, entregando Ele, amém, o seu governo, o seu autocontrole, entregando a Ele a sua vida e dizendo: Deus, eu quero que Tu, Senhor, operas e controlas a minha vida a partir de hoje. Confesse os seus pecados. Amém. Seja batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Como diz no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para nós. Oremos ao Senhor e pedimos que Deus cumpra a sua palavra em nossas vidas. Pai eterno, amado Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela sua palavra e pelo ensinamento que temos estudado hoje. Senhor Deus, que o seu poder possa estar vivo dentro das nossas vidas, acendido com poder, e que podemos andar na plenitude do seu poder, Senhor. Cheio, Senhor Deus, da sua graça, cheio, Senhor Deus, da tua unção, para fazer tudo quanto tu nos tens chamado para fazer, Senhor. Cumpra a plenitude da tua salvação nos nossos ouvintes, para que também possam ser missionários, apóstolos, pastores e mestres nos países onde eles estão ouvindo este estudo, Senhor. E em nome de Jesus Cristo te agradecemos para todo sempre. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade para a tua glória.